Mudou a idade para se aposentar no INSS. Eu explico para você que ficou interessado nesse vídeo. Só não esquece de compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. Compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Vou falar sobre a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência e também para quem trabalhava antes da reforma da Previdência. Então me acompanhe aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo o vídeo, e fica o convite para você que quer receber as informações, ficar atualizado, mas ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Quero agradecer a todos pela confiança, todos que já são inscritos, e também agradecer pelo carinho das pessoas que deixam aqui as suas mensagens nos comentários. Se tiver alguma dúvida no final desse vídeo, você vai deixar um comentário para que em outra oportunidade eu possa voltar trazendo mais um vídeo para vocês. Quantas vezes for necessário, eu vou trazer aqui as informações. Então, qual seria a idade possível para você ter uma aposentadoria? Você que está sonhando aí com esse momento, afinal de contas, trabalhou muito na sua vida, no entanto, não contava com a reforma da Previdência, que acabou adiando esse momento para muitas pessoas, trazendo aí algumas surpresas. E agora, como fica essa situação? Existem muitas dúvidas. Agora eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui, vou tentar explicar para você a aposentadoria por idade. Você vai ver o quanto falta para você conseguir essa aposentadoria. Lembrando aqui que todo segurado do INSS, toda pessoa que paga o INSS, tem direito a um benefício previdenciário ao atingir a idade exigida pela Previdência para conseguir a aposentadoria. Todo trabalhador de carteira assinada, que contribui junto ao INSS, a pessoa que paga por conta própria, quem tem descontado o valor aí mensalmente no seu salário, conforme o que recebe, tem direito ao benefício. Só lembrando que existe uma grande confusão que as pessoas têm em relação à idade. As pessoas acreditam que a idade dá direito a benefício do INSS e isso não é verdade, isso é um mito. Quantas senhoras procuram aqui, quantos maridos falam, a minha esposa já tem idade para aposentar, eu acho que agora é a hora. Então as pessoas ficam a vida toda sem pagar o INSS e procuram quando chegam na idade ali, elas estão idosos, né? Eles vão procurar a Previdência nesse momento e tem a triste surpresa que não tem direito ao benefício. A grande confusão é que nós estamos falando aqui de benefício previdenciário, quando você pagou o INSS. E existe um benefício sim para quem é idoso, mas nunca teve condições de pagar o INSS, não dá direito à pensão por morte, não tem 13º e é apenas uma ajuda que é paga para as pessoas que não pagaram o INSS, para quem é de baixa renda. Então, existem vários critérios para isso, não é aposentadoria. Muita atenção a isso. Se quiser que eu fale mais em outro vídeo, só deixar um comentário aí, faço questão de explicar. Então vamos lá. Para você que já deixou aquele like, aquele joinha, aposentadoria por idade depois da reforma da Previdência. A reforma da Previdência estabeleceu uma idade mínima para o trabalhador conseguir a aposentadoria. Lembrando aí que bem antes, lá antigamente, tinham pessoas que se aposentavam com 40 anos de idade, 45, 50 anos. Isso não existe mais há muito tempo. E a reforma veio concretizar isso, trazendo as idades mínimas, onde a mulher vai ter que atingir 62 anos para poder pedir a sua aposentadoria e o homem 65 anos de idade para poder pedir o benefício. Algumas pessoas vêm aos comentários do canal e falam, eu já tenho 60 anos, já posso pedir agora? Não faça isso. Primeiro, você tem que pelo menos consultar lá no INSS o tempo que você tem e quais os tipos de benefícios que você tem direito. Ou pedir ajuda para um profissional, um escritório de contabilidade ou um advogado, antes de pedir esse benefício. Muitas pessoas cometem o erro de pedir o benefício sem ter direito e isso só vai para a fila do INSS, que já tem milhões de pessoas. Então não faça isso. Não tem como antecipar, pedir antes. Você não vai estar ajudando em nada. Não garante o seu direito pedir esse benefício antes. O que garante é você ter a sua documentação em ordem para, na hora certa, pedir o seu benefício. Então não faça isso. Então é necessário pagar o INSS, no caso aí das mulheres, 15 anos, e no caso dos homens, 20 anos. Eu estou falando aqui para quem
a aposentadoria por idade depois da reforma da Previdência. Logo depois, em seguida, eu vou falar para quem já trabalhava ou pagava o INSS antes da reforma da Previdência. Então, na realidade, trata-se de uma carência mínima de contribuições, um tempo mínimo que você tem que pagar de INSS. São contribuições todos os meses, indispensáveis para você ter direito à tão sonhada aposentadoria. Será exigido do INSS 180 contribuições mensais, mas atenção, por isso fique atento aí que não são 15 anos de INSS pago, e sim 180 contribuições mensais. Eu vou explicar para você entender melhor. Para o INSS, um dia trabalhado pode contar como sendo um mês inteiro de contribuição. É isso mesmo, se você tiver o registro em carteira lá antigamente e foi contribuído o mês cheio do INSS para você, aquilo é considerado como sendo um mês inteiro. Então, se você teve um contrato de trabalho que durou apenas um dia, será considerado o mês inteiro para a sua aposentadoria. Então, muita atenção a isso. Para você que está seguindo o vídeo aqui, agora vamos falar sobre a aposentadoria por idade para quem trabalhava antes da reforma da Previdência ou contribuía. Só lembrando que as outras aposentadorias, né, elas não existem mais, mas existem para quem trabalhava antes da reforma da Previdência algumas regras de transição, que eu já falei em outros vídeos, mas como eu sempre digo, se houver dúvidas sobre as outras regras, é só deixar um comentário. Quanto mais comentários, no futuro eu volto a falar sobre o assunto. Então, para quem trabalhava antes da reforma da Previdência ou pagava por conta própria, você que estava trabalhando ou pagando quando a reforma da Previdência foi promulgada, foi transformada em lei, ou seja, estava contribuindo, pagando mensalmente para o INSS, nesse caso, para se aposentar, precisa estar dentro das regras de transição disponíveis. O que são regras de transição? São regras de mudança da antiga Previdência para a nova Previdência. Aqui eu vou falar hoje sobre as regras de transição para a aposentadoria por idade do INSS. Então não é por tempo de contribuição, é por idade. Em 2022, a mulher, para conseguir a aposentadoria por idade, ela precisa ter atingido 61 anos e 6 meses e ter pago o INSS pelo menos por 15 anos. Essa idade ela aumenta 6 meses a cada ano e vai chegar a 62 anos lá em 2023. Então veja bem, para conseguir a sua aposentadoria, você mulher, lá em 2022, tem que se ter 61 anos e 6 meses de idade. Então, se a mulher for completar 61 anos depois do meio do ano, ela não vai conseguir, portanto, atingir a idade mínima. Ela só vai conseguir, então, a aposentadoria a partir de 2023, quando completar os 62 anos. Vou explicar essa situação. Acontece que se a mulher completar os 61 anos em 2022 e ela faz aniversário, por exemplo, em julho, né, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, ela não consegue em 2022 ter os 61 anos e 6 meses. Não vai dar tempo de atingir isso, mas ela vai conseguir lá com 62 anos a partir de 2023. Então, portanto, nesse ano aqui, que já está acabando, só consegue a aposentadoria por idade mulher que tiver os 61 anos completos. Ah, eu tenho 60 anos, já posso pedir, já posso adiantar? Não, não pode, não faça, não cometa o erro de pedir a sua aposentadoria antecipadamente. Só vai causar transtornos para você e também para a fila que já tem milhões de pessoas no INSS. Na dúvida, procura um profissional. Essa idade da mulher para conseguir a aposentadoria, essa idade aí, ela aumenta 6 meses a cada ano e vai chegar aos 62 anos em 2023 e não vai mudar mais. Então, portanto, em 2023 é a idade final, 62 anos e 15 anos de INSS para quem já pagava o INSS. Para o homem, a regra continua a mesma, ou seja, ele vai precisar atingir
65 anos de idade e contribuir 15 anos de INSS para ter a aposentadoria. Ah, mas não são 20 anos para os homens? Sim, depois da reforma da Previdência. Quem já fazia parte não muda. 65 anos, 15 anos de INSS. Mas muita atenção. Quem já tinha cumprido os requisitos, né, para ter esse direito lá em 2020 e ainda não deu entrada no pedido da aposentadoria, os critérios continuam valendo iguais aí aos de 2020. O mesmo vale para quem tinha direito da aposentadoria antes da reforma da Previdência, mas não pediu a aposentadoria. É o que chamamos de direito adquirido. Já adquiriu o direito, então não importa se esperou para pedir a aposentadoria mesmo depois, continua tendo direito. Então, para resumir nosso vídeo, quem tem direito à aposentadoria por idade? De acordo com o regime de previdência, vão ter direito à aposentadoria por idade. Vou explicar cada um deles, tá? O empregado doméstico, contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Começa aqui pelo empregado. Prestadores de serviço de natureza urbana ou rural, contínuo ou subordinado ao empregador. O empregado doméstico, outra categoria. Prestadores de serviço de natureza contínuo e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito da residencial. Contribuinte individual, aquele que não tem vínculo empregatício, a pessoa que não recebe salário, né? Contribuinte avulso, prestadores de serviço a diversas empresas sem que haja relação ou vínculo empregatício, são aqueles anteriormente aí denominados como empresário, né? O trabalhador autônomo, o equiparado ao trabalhador autônomo. Segurado especial, pessoa física que exerça sozinha ou em regime familiar atividades como artesanato, pesca, o agricultor, o seringueiro. Essas pessoas têm direito ao benefício. Também existe a contribuição facultativa, são aquelas pessoas que começam a pagar o INSS por conta própria, passando a ter direito aos benefícios da Previdência e podem se filiar ao INSS por conta própria. Quem tem aí a idade de 16 anos e não seja segurado obrigatório. São trabalhadores aí que não têm carteira assinada, podem pagar o INSS. Segurados facultativos, portanto, eu falei aqui contribuinte facultativo, as pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada, como é o caso aí, vamos lá, dona de casa, as pessoas que estão desempregadas, os estudantes, né, o presidiário que não exerça atividade remunerada e que esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, essa contribuição, esse pagamento para o INSS vai garantir o direito para os benefícios lá no futuro, como, por exemplo, a aposentadoria. Então, você não precisa necessariamente estar trabalhando, você pode pagar o INSS. Como pedir essa aposentadoria? Não existe aposentadoria automática. Existe uma grande ilusão com essas atitudes do INSS de falar, olha, vamos fazer a aposentadoria automática. As pessoas têm uma grande ilusão que exista algo de automático no INSS. Na realidade, o sistema é automatizado, onde quando você pede o benefício, ele vai comparar os seus documentos com as informações que existem dentro do INSS. Isso é automatização. Então, não existe nenhum pedido automático. O direito existe, só que você tem que pedir por ele. Como eu disse, se você já tinha direito antes da reforma da Previdência ou em 2020 e ainda não pediu, mas teve ali o seu direito garantido naquela época, não muda. A qualquer momento você pode pedir porque já tem um direito que foi adquirido. Como pedir esse benefício de aposentadoria por idade? Basta você acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou ligar no número 135 e realizar esse procedimento aí, esse pedido. Os procedimentos serão realizados pela internet, inclusive até a resposta do pedido, evitando que o segurado vá até a agência do INSS, exceto nos casos em que for pedido pelo INSS a presença do contribuinte para fins de comprovação de algum documento. Quando o INSS negar o seu pedido de aposentadoria, será possível requerer a aposentadoria junto à Justiça. A grande dica aqui que eu dou para vocês é juntar todos os documentos ao longo aí da sua vida. Que documentos que você precisa para pedir a sua aposentadoria por idade? Seu RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, se houver, é claro, você deve levar.
ou carnês de contribuição. O seu PIS/PASEP é importante, que é o Programa de Integração Social, o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. O NIT, que é o Número de Identificação do Trabalhador, que é composto aí por 11 números, que é igual ao número do PIS/PASEP. Caso você não saiba o seu, é possível pedir isso pela internet ou pelo telefone, ligando para o INSS. Geralmente tem esse número lá no final da sua carteira de trabalho, na penúltima página. Esse número é importantíssimo e existem pessoas que podem ter mais de um número ao longo da vida. Por exemplo, a empresa registrou você e fez um número, outra empresa fez outro número, você começou a pagar por conta própria a determinada época da vida. Então tem que tomar o cuidado de juntar todos esses números de identificação do trabalhador. Como que eu vou saber disso? Através do extrato CNIS, que é o C da cebola, N do navio e do índio, S do sapo, que significa, é a sigla de Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta toda a sua vida de trabalho. Isso você encontra dentro do Meu INSS, pode conseguir pela internet. Tendo esse CNIS nas suas mãos, você vai comparar o que está registrado no INSS com a documentação que você tem para conseguir a sua aposentadoria com mais facilidade. Nenhuma aposentadoria do INSS pode ser menor do que o salário mínimo e nem superior ao valor máximo pago, nem superior ao teto definido aí todos os anos pelo INSS. Lembrando que geralmente a aposentadoria ela não consegue atingir o teto do INSS. É muito raro uma pessoa conseguir o valor máximo pago pelo INSS. Vamos dizer que é quase que impossível receber o valor máximo que é pago pelo INSS. Falando nisso, para você que está assistindo esse vídeo, acaba de sair um novo valor para a aposentadoria, para o salário mínimo em 2022. Se você ficou interessado, me acompanha aqui, deixa um comentário que eu vou fazer o vídeo falando sobre o assunto. Eu espero ter ajudado vocês, esclarecido nas dúvidas de qual é a idade possível para aposentar em 2022. Se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você já conhecia, fala para mim. Olha, eu já sabia do assunto. Então ajude aí as pessoas que não sabem. Responda aos comentários você também. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, sua paciência, você que me acompanha todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Já fica o convite para você que ainda não é inscrito, para o canal não acabar. Já se inscreve, conto com a sua participação aqui nos comentários. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.